TV Câmara, Campinas. Boa tarde, nós interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para acompanharmos a reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida. Essa reunião será presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Vamos acompanhar. Alô, boa tarde a todos. Declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Cumprimentar também o Fernando Oliveira, que é o assessor do vereador Campos Filho. Seja muito bem-vindo, Fernando. Um prazer imenso receber nessa tarde de terça-feira aqui na nossa comissão. Cumprimentar também hoje o nosso grande amigo, que é o Paulo Guimarães, que é diretor de Planejamento, Gestão e Controle da Secretaria das Pessoas com Deficiência e Cidadania. Paulo, além de ele ser um diretor, é um grande amigo, um diretor que está sempre presente em todos os eventos que nós fazemos aqui na Câmara Municipal e em outros eventos também que nós fazemos externo aqui da nossa Câmara. O Paulo está sempre presente, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando. E hoje ele veio para cá, na Câmara Municipal, para falar para nós sobre a Tecla SAMU. Eu tive o prazer de acompanhar este lançamento desse importantíssimo aplicativo na nossa cidade de Campinas. E, sem dúvida alguma, fui, naquela ocasião, representar a Câmara Municipal lá na Prefeitura, no 4º andar, junto com o prefeito Jonas Donizete. E o Paulo, como vocês podem perceber, ou vão perceber, além de ele ser um excelente diretor, um excelente TI também, que ele trabalha bastante nessa área, é um excelente professor. Eu me lembro que na ocasião até falei que, nossa, ele é muito didático, é muito explicativo e vai explicar para nós hoje dessa importante ferramenta para a nossa cidade de Campinas. Então, mais uma vez, Paulo, obrigado aí pela presença, por você vir mais uma vez com nós aqui na Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência. Nós temos aqui 4 membros, que é a vereadora Mariana Conte, o Pedro Tourinho, o Rubens Gás e o professor Alberto. Então, Paulo, se sinta à vontade aqui. Eu nem preciso falar que a casa é sua, porque durante acho que esses 3 anos que eu estou à frente como presidente, você está sempre junto conosco aqui. Então, se sinta à vontade, a casa é literalmente sua. Gostaria também de agradecer esse grande amigo, que é o nosso Maurício, que é o nosso intérprete de Libras, sempre junto conosco. Um abraço, Maurício, que Deus te abençoe sempre, por estar junto comigo nessa comissão, ajudando bastante. Lembrando que o Maurício também ajuda também nós na sessão ordinária que nós temos aqui de segunda e de quarta-feira, e sempre junto, sempre disposto, sempre amigo e sempre simpático. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao meu amigo Paulo, que ele vai nos falar sobre
esse importante instrumento que é a tecla SAMU. E lembrando que o SAMU foi criado aqui em Campinas e agora já é nível nacional. E essa tecla SAMU, Paulo, eu espero também que seja a nível nacional. Nós lançamos, se eu não me engano, acho que foi em agosto, não foi? Aí, a partir desse momento, eu venho divulgando constantemente na tribuna, falando sobre a tecla SAMU, divulgando. A TV Câmara fez um trabalho também explicando sobre essa tecla SAMU. Então, eu acho nada mais justo do que hoje você vir aqui e explicar o detalhe para nós, como que ela funciona, esse aplicativo, que é justamente para as pessoas deficientes auditivas que elas tinham muita dificuldade para acionar esse tipo de serviço. Por favor. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Já de antemão, agradeço as carinhosas palavras do meu amigo Jorge da farmácia, que se mostra um parceiraço nosso lá na secretaria também. O Jorge está sempre de braços abertos, nos apoiando aqui na Câmara. E agradeço também pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, podendo compartilhar e trazer benefícios para essa população, né? Antes de só começar, Jorge, gostaria de deixar um abraço para a nossa colega de trabalho, Isildinha, que é minha coordenadora lá de Relações com a Sociedade Civil. E ela estava um pouco afastada, mas está retornando aí conosco, né, Isildinha? Seja bem-vinda. Tem muito carinho por você, né? Bom, Jorge, o Tecla SAMU, só para falar para todos, ele foi uma ideia trazida pelo Dr. Hansen, coordenador do SAMU Campinas, né? Ele trouxe essa demanda para nós, lá na secretaria, que ele tinha um incômodo, né? Que o SAMU ele tem uma particularidade de acionamento ser exclusivo por telefone. Então, você tem que ligar para poder chamar o SAMU. Você não manda e-mail, você não bate lá na porta, você tem que fazer uma ligação. E ele se incomodava em ter somente esse caminho, esse canal de comunicação, numa cidade onde nós temos, como você bem disse, o SAMU como pioneiro, se eu não me engano foi em 93, que começou a operar, né? E até então foi o primeiro do Brasil, e de novo é o primeiro no Brasil em prover mais um canal de comunicação, um canal alternativo, para 4,5% da nossa população de Campinas que tem deficiência auditiva ou surdez, né? Que a pessoa é surda. Então, ele trouxe essa demanda para nós, olhando justamente para esses números, né? Que nós temos, de acordo oficialmente, de acordo com o censo do IBGE, são números de 2010, são 48 mil pessoas aproximadamente. Se a gente fizer uma projeção para hoje, em 2017, a gente vai chegar nos 50 mil, provavelmente bem próximo dos 50 mil, né? Das 50 mil pessoas. E representa 4,5% da nossa população de Campinas. Então é muita gente que pode ter um problema de saúde, um problema de acidente de trânsito, pode ter qualquer tipo de problema que demande um atendimento médico do SAMU, e estavam até então privadas de poder chamar por desse atendimento, né? Então eram pessoas que estavam completamente excluídas desse serviço público de saúde, que é um serviço tão respeitado, tão importante, não só em Campinas, mas em todo o Brasil, né? Então ele, observando essa deficiência, ele falou: olha, Paulo, a gente precisa pensar numa forma de tentar prover algum tipo de comunicação para que essas pessoas consigam, de forma fácil, chamar e acionar o SAMU, né? E diante dessa demanda que ele nos trouxe, a gente começou a pensar, reunimos a equipe de TI da IMA, que é a empresa de informática dos municípios associados, que é a nossa parceira, e começamos a discutir e pensar como que a gente faria para melhor prover um atendimento para esse público, né, para esse pessoal. Então surgiram dessa nossa conversa alguns desafios, né? Então são 4 desafios primordiais aí que nós nos pautamos para poder criar o aplicativo. Então o primeiro desafio era criar um canal de comunicação que fosse eficiente, né, entre os surdos, que eles pudessem, com esse canal de comunicação, chamar o SAMU.
né? Esse era o desafio principal. O outro desafio é que essa solução ela deveria ser integrada com os recursos que já existem, dos dois lados. Assim, tanto para o SAMU, tinha que ser de forma bastante simples para ser integrado com a plataforma que eles já têm, com os softwares que eles já têm, e também ser de fácil acesso com o mínimo possível de investimento para os surdos. Então a gente teve que observar os dois mundos, né? Um mundo dos surdos e observar o mundo do SAMU, olhar os dois ambientes e tentar descobrir o que a gente poderia, a melhor forma de ligar esses dois mundos. Então a gente observamos que os surdos, eles, por não conseguirem falar, na maioria das vezes, eles utilizavam e utilizam, né, o celular por aplicativos para conversa, né, por WhatsApp, enfim, outros aplicativos de conversa. E então nós falamos, bom, se esse é um aplicativo que já é comum para esse público, então vamos utilizar alguma coisa que seja no celular, porque a grande maioria deles já tem o celular, já tem um celular com a internet, né? Então vamos tentar usar algum recurso que seja dentro dessa aplicação, dentro desse dispositivo, né? E olhando para o lado do SAMU, nós observamos também que eles já tinham lá um software que registra todos os chamados que são feitos pela população em geral. Então você ligou 192, um atendente lá do SAMU vai acolher a sua ligação e nesse momento ele vai fazer algumas perguntas para tentar identificar qual a gravidade do seu problema. Então, de acordo com a gravidade do seu problema, ele vai identificar se ele tem que enviar uma ambulância, uma unidade de UTI, ou se vai enviar uma unidade de atendimento básico, né? Então, a interlocução que o atendente tem com a pessoa que está chamando é justamente saber para identificar se vai ser um atendimento de UTI ou se é um atendimento básico. E isso ele faz através de algumas perguntas, né, para as pessoas. Para além das perguntas, ele também tenta, que é uma parte bastante rica do atendimento do SAMU, escutar o ambiente. Então ele escuta, para além da pessoa que está falando lá no telefone, ele tenta escutar o entorno, né? O atendente lá é treinado para escutar se tem risada, se tem música, se tem outros tipos de barulhos, se a pessoa está num lugar que está mais movimentado, menos movimentado, porque a partir dessa escuta do ambiente ele consegue identificar talvez alguma situação de trote, que coincidentemente também aumentou. No mês de agosto teve uma elevação no número de trotes ao SAMU, infelizmente, né? Mas como todo serviço público faz parte do negócio, então ele também teve que... eles usam desse recurso do telefone para escutar o ambiente e se eles suspeitam de alguma coisa, eles tentam fazer outras perguntas mais pontuais ou mais direcionadas para ver se realmente não é uma situação de trote. Mas se no final das contas ainda sobrar dúvidas, eles enviam a viatura, né? Mesmo não tendo certeza. Agora, se cai na certeza de que não é uma chamada real, aí eles abortam e não atendem, né? Até onde o Dr. Hansen nos explicou. Então, o fato é que eles são treinados para isso e eles usam bastante do ambiente, da escuta do ambiente também, para conseguir identificar qual a demanda que vai ser, como essa demanda vai ser atendida, né? Então, é para identificar a gravidade do chamado. E a partir do momento que a gente não tem um canal telefônico com som, fica mais difícil você tentar identificar a gravidade, né, do ambiente, e aí a gente teve que se ater somente à questão do chamado, né? Então esse também era um outro desafio que a gente tinha que lidar com a gravidade e com principalmente os trotes, né, no primeiro momento. E o quarto desafio que nós encontramos, impostos por essa aplicação, foi também a comunicação que existe durante o atendimento. Porque uma coisa é você conseguir acionar o SAMU, né? Então, ok, o SAMU foi acionado, ele identificou a gravidade do atendimento, identificou lá que vai mandar uma unidade de UTI ou uma unidade básica, só que aí quando chega lá, o médico interage de que forma com o surdo? Ele não saberia como sem saber Libras, né?
Então, isso também foi uma outra preocupação, que era depois que a ambulância chega no local, como que ela vai prover esse atendimento com o mínimo de qualidade, né? Então, diante desses 4 desafios que não eram pequenos, né, nós começamos a pensar em como seria todo o desenrolar desse projeto, como seria toda a construção dessa solução. E aí nós chegamos, né, na solução do Tecla SAMU. Na verdade, o Tecla SAMU, então, utilizando o equipamento instalado já de posse dos surdos, que é o celular, com banda larga de internet, com mobile, né, nós resolvemos criar um aplicativo de celular. O aplicativo, ele seria fácil de todos os surdos terem acesso, porque você entra lá na loja virtual, baixa, né, instala no seu celular e já estaria pronto para usar. Então, assim, a forma de disseminação do aplicativo é muito tranquila, né, muito fácil de todos eles obterem isso. Para fazer pensando naquele outro desafio do trote, nós pensamos em fazer esse aplicativo integrado ao cartão Bem Acessível. O cartão Bem Acessível é um documento municipal, foi implantado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e Cidadania em 2016, na época então era da mobilidade reduzida, né, da outra gestão, foi implantado em janeiro de 2016. E nesse cartão ele contém os dados de cadastro da pessoa com deficiência, que o intuito desse cartão, quando da sua criação, foi de que ele servisse como um documento municipal que identifica de forma que o seu titular tem algum tipo de deficiência. A ideia foi para suprir aquelas pessoas que têm deficiência não aparente. E, coincidentemente, muitos surdos são deficientes não aparentes. Você olha e você não identifica de cara se ele não tem um aparelho auditivo ou se ele simplesmente não tem aparelho mesmo e se conversa com libras. Você vê essa pessoa passando na rua, se você não tenta parar e conversar com ela, você não vai saber que ela é surda, né? Então, o cartão Bem Acessível ele vem também como forma de identificar que essa pessoa tem uma deficiência. Então, nós pensamos, bom, para evitar a questão de trote, a gente pode colocar o aplicativo do SAMU integrado ao cartão Bem Acessível. Lá no cartão Bem Acessível, nós temos a indicação da deficiência. Então, lá tem indicando que é deficiência auditiva. Então, quando a pessoa aciona o Tecla SAMU, ele vai verificar se a pessoa que está acionando também está cadastrada no Bem Acessível. Então, isso é uma forma de a gente garantir que realmente esse aplicativo seja direcionado somente para pessoas que têm deficiência auditiva, ou surdos, né? Por que a gente pensou nisso? No começo, Jorge, o pessoal até falou, né, empresa... Boa tarde, vereadora, tudo bem? No começo, o pessoal da empresa estava desenvolvendo, o pessoal da IMA também falou, olha, vamos abrir para todas as deficiências, né? Vamos abrir para o público em geral. Mas aí a gente esbarrou justamente naquele ponto, né? Se a gente coloca o aplicativo na Play, lá, na Play Store, tanto na Apple ou na Google Play, todos vão baixar isso aí. Aí todo mundo vai resolver chamar o SAMU pelo aplicativo. E aí você perde aquele contato do telefone, da escuta do ambiente. Aí ficaria mais difícil de você identificar o trote, porque as pessoas não sabem nem quem que eu estou ligando, então eu vou sapecar aqui, vou chamar, né? Então a gente pensando nisso, num primeiro momento, a gente deixou exclusivo para quem não consegue usar os meios tradicionais, que é o meio telefônico, né? Existe aí uma tendência ou até uma observação de que vamos expandir. Ok, a gente sabe que é legal, vamos expandir, mas isso acho que tem que ser feito com muita cautela, né? Então a gente tem que esperar, monitorar isso, ver como vai ser o resultado desse aplicativo na prática, que eu tenho relato, graças a Deus, ninguém usou ainda, né? Então que seja assim, né? Melhor não usar, né? Mas para um fato real. Mas aí a gente pensou, olha, então vamos fazer integrado ao cartão Bem Acessível, que aí a gente garante que a pessoa que for surda e queira usar o aplicativo, então primeiro ela tem que fazer o cadastro lá no Bem Acessível, né?
Isso é até como forma de limitar mesmo esse uso, né, por enquanto. Porque a ideia era prover um canal de atendimento para esse público, que até então não tinha. Então nós conseguimos prover dessa forma, né? E a pessoa tendo o cartão Bem Acessível, estando cadastrado no Bem Acessível, ele baixar o aplicativo na Google Play, já está funcionando. Ele não precisa fazer mais nada, nenhum tipo de habilitação. Ele já funciona para fazer os chamados reais, né? Bom, e como que vai ser o aplicativo então, né? Aí nós pensamos, poxa, agora a gente precisa, já sabemos o que nós faremos, que é um aplicativo, como que a gente vai direcionar para evitar trotes, já pensamos nisso, e agora a gente tem que pensar na comunicação, como que vai ser a comunicação com o surdo, pelo aplicativo. Então nós chamamos uma pessoa surda, né, da comunidade, para nos ajudar nisso aí, porque ninguém melhor do que a pessoa que é surda para nos ajudar a construir o aplicativo. Então nós chamamos a Mônica da Sucamp, né? A Mônica, ela tem uma vivência bastante grande com esse público, e aí nós falamos, Mônica, a gente precisa que você nos ajude a construir esse aplicativo. E justamente a atuação dela era na participação de como a gente vai estabelecer a comunicação de fato do aplicativo com a interação do aplicativo com a pessoa, né? E aí nós pensamos, aí tiveram uma porção de ideias, né? E uma delas foi gravar as perguntas, porque lá no SAMU já tem um protocolo, né, de perguntas que são feitas pelos atendentes. Então o Dr. Hansen nos passou esse protocolo e de acordo com as respostas dessas perguntas é que eles saberiam identificar ao final dessas perguntas que eles fazem o tipo de atendimento que seria o de UTI ou básico. Então nós sistematizamos essas perguntas e aí nós pensamos, olha, a gente podia gravar todas essas perguntas em Libras e colocar a janelinha de Libras ali com a pessoa fazendo Libras e a pessoa vai respondendo de alguma forma. Só que aí outras questões, né, Jorge? Poxa, até carregar o vídeo, até de repente a tela do celular é pequena, porque a gente não sabe quem exatamente vai estar usando. De repente a Libras fica muito ruim de ver, então aí você tem que esperar toda a construção da frase em Libras para depois colocar um mecanismo da pessoa responder um sim ou não, ou marcar uma opção. Então aí a gente parou na parte técnica, né? Técnica operacional, como a gente vai estabelecer a comunicação eficiente. Mas nem todo surdo conhece Libras. De repente uma criança que está aprendendo ainda, e aí, como que a gente faz, né? Então foram muitos desafios que a gente enfrentou para conseguir chegar nessa ideia, né? E aí a equipe de desenvolvedores da Nearby, foi a startup parceira nossa, ela resolveu, falou, olha, e se a gente fizesse por ícones, né? Com desenhos sugestivos, a partir da segunda tela, que daria para você identificar através do desenho de forma rápida o que é, né, qual que é o caso que a gente vai tratar. E aí nós levamos lá para a Mônica e ela falou, olha, eu acho que está coerente, está ok, acho que desse jeito vai ser fácil de entender, né? Então nós mostramos a matriz dos ícones para ela, as significâncias lá de cada ícone, e aí foi acatada a ideia de trabalhar com ícones, né? Então nós procuramos fazer uma interface bastante simples. É claro que ainda tem uma parte de experimento, a gente está evoluindo, né, na medida do possível, mas ela ficou daquela forma lá. Então a primeira tela que aparece é aquela tela de trás, quem precisa de ajuda, né? Essa tela de quem precisa de ajuda para mim, para outra pessoa, ou isso é apenas um teste. Isso nós deixamos sem imagem, sem libras, só dessa forma, né? Só textual, porque na primeira tela a gente faz até um treinamento para a pessoa quando ela vai até lá fazer o cartão Bem Acessível conosco e demonstra o desejo de fazer o uso do aplicativo do Tecla SAMU, né? Então a gente explica que na primeira tela tem esse tipo de informação sem os ícones, só textual. Mas aí ela coloca, então, se o atendimento é para ela mesma, se ela está provendo o atendimento para outra pessoa, ou se apenas ela está explorando a ferramenta, explorando o aplicativo. Que esse último botão de apenas um teste é fundamental, porque a gente pensa assim,
se a gente coloca sem essa opção e o surdo ele pega o aplicativo e tenta usar, ele vai gerar um chamado real, mesmo sem ser. Ele vai querer explorar, vai querer mexer na ferramenta e é até saudável que ele faça isso antes, né? Que ele tenha uma forma de poder treinar como ele vai usar o aplicativo e não deixar para usar só na situação real de emergência, porque às vezes ele está lá numa situação, de repente ele caiu de moto, ele está lá todo arrebentado, ele quer chamar o SAMU, mas ele lembra do aplicativo, a hora que ele entra lá, ele não conhece a interface, ele não conhece, não sabe como navegar ali dentro, então isso vai acabar sendo um prejuízo para ele, né? Então nós deixamos esse ambiente de teste, que é um ambiente que ele pode navegar por todas as opções do aplicativo sem gerar um chamado real, né? Então é uma forma de experimentar mesmo, para a hora que se realmente ele precisar usar no momento de emergência, ele não ter dúvidas de como navegar pela ferramenta. Então ele pode entrar e já vai direto, lá ele já conhece as opções que tem, porque ele já experimentou antes, e aí ele abre sim um chamado real. Então dentro dessas opções ele tem lá uma matriz de combinações, que aí você pode colocar se é um acidente de trânsito, uma situação de violência ou uma questão de saúde, né? E aí, de acordo com as opções que você seleciona, ele vai pedindo, através dos ícones, qual é o estado da vítima, né? Então, se a vítima está com sangue, com dor, não se movimenta, se bateu a cabeça, está com dor no peito, osso quebrado. Inclusive, a forma como foi escrito até em português foi sugestão também da Mônica, porque a forma como o surdo escreve ou como ele se comunica da forma escrita, na cultura surda eles têm a forma de falar, as palavras são diferentes, então eles invertem algumas coisas, não tem verbo de ligação, tem algumas coisas que fazem parte da cultura, né? Então para os que são alfabetizados em português, também se ele lê embaixo do símbolo, ele vai conseguir identificar qual que é a situação que a pessoa está, ou ele mesmo ou a outra pessoa, né? Então nessas telas que tem mais de um ícone, ele seleciona, ele pode selecionar mais de um. De repente ele está com sangue, está com osso quebrado, está caído. Então ele pode selecionar mais de um botão aí nessa tela, né? E depois avança em outras telas, enfim, aí nós colocamos só algumas combinações para não ficar extenso, mas ele tem muitas combinações de acordo como ele vai colocando aí. São muitas opções, né, de situação da vítima, mas você não tem tantas telas assim, porque a gente não quis colocar um negócio muito extenso por entender que o atendimento tem que ser rápido, né? Então a gente não colocou lá uma porção de tela para ele navegando. Então dessas telas, se eu não me engano, acho que são da primeira até finalizar o atendimento, se não me engano, são 4 telas no máximo. Dependendo da situação que nem 4 não são. Então ele pode, se ele não estiver muito mal e não quiser responder, é só ele avançar, sem colocar nada, que vai abrir o chamado da mesma forma, né? E a partir do momento que que ele terminar de selecionar a situação da vítima, ou a situação de como estiver lá, esses dados voltam para a tela dele, aparece no celular dele essa tela do jeito que está, e todas as informações que ele colocou para fazer o chamado, selecionando lá se a vítima está caída, está com sangue, está com a boca torta, está o osso quebrado, vão para a central do SAMU junto com a localização do GPS de onde ele está. Então sai a localização do mapa, no celular dele fica aparecendo aquela bolinha lá no central da tela, né? Que tem um chamado da localização dali, e esses dados são enviados à central do SAMU com a localização geográfica do chamado. Lá na central do SAMU, nós tivemos que fazer também uma interface lá, né? Então, internamente lá no SAMU também o Dr. Hansen criou um protocolo de atendimento lá para os surdos. Então, toda vez que houver um chamado disparado pelo tecla SAMU, ele vai cair na central dos atendentes lá de uma cor diferente. Então, lá no software já existente do SAMU, que a empresa que desenvolveu o aplicativo também teve que fazer uma interface com a empresa fornecedora do software do SAMU, ele vai receber o chamado de forma automática, vai cair lá na tela dos atendentes com uma cor diferente, e eles já vão saber, opa, esse aqui é um chamado de um surdo. Então eles já vão dar uma tratativa prioritária, porque quando
você faz uma ligação do 92, você cai no setor de triagem, aí você conversa na triagem, depois a triagem encaminha o chamado para o regulador, aí o regulador dispara a ambulância. No caso do SAMU, quando é o tecla SAMU, esse chamado ele já cai prioritariamente lá no regulador. Ele não passa pela triagem, porque não teve interlocução por voz, né? Então ele já pula essa parte e já cai lá na frente para ser dado uma prioridade para esse atendimento. E na ausência de muitas informações, eles mandam TI. Porque já imaginam que seja uma situação que de repente a pessoa esteja de repente passando mal, com dor no peito, alguma coisa muito grave, e não consiga nem selecionar as opções. Então, por protocolo lá do próprio SAMU, interno, lá que o Dr. Hansen criou, eles já entendem que é uma situação muito, muito grave e já, na dúvida, manda a UTI, né? Melhor mandar a UTI ser uma coisa mais simples do que mandar o simples e ser uma coisa mais complicada, né? Então ele vai e faz o atendimento. Chegando lá no local, o médico, nós fizemos pela secretaria um treinamento com os médicos do SAMU para fazer o atendimento em Libras. Não foi um treinamento tanto quanto nós gostaríamos na sua profundidade, mas nós conseguimos fazer a capacitação dessas equipes para que elas tenham um atendimento mínimo, né? Então perguntar, falar, de interlocutar algumas coisas que geralmente eles falam para o paciente quando vai atender. Olha, eu vou pegar no seu braço, ó, eu vou tirar a sua temperatura, eu vou fazer o seu curativo. Então algumas coisas mais básicas, né? Nós fizemos lá pela secretaria o treinamento para a equipe do SAMU. Fizemos com várias equipes. A gente vai estender o treinamento para outras equipes também. É muito grande o número de profissionais que trabalham lá no SAMU, na parte de atendimento. A nossa ideia é capacitar todos, né? Nós conseguimos capacitar, se eu não me engano, quase 50, não tenho certeza, mas acho que uns 50 profissionais. Fizemos 3 turmas de capacitação lá, né, antes do lançamento. Então, nós temos aproximadamente lá uns 50 profissionais do SAMU capacitados para fazer o atendimento primário em Libras, né? Então, ele chega, se comunica com a vítima e aí já faz ali o atendimento para a vítima. E aí, como que a gente faz para utilizar, né, o SAMU, o tecla SAMU? Bom, você tem que baixar o aplicativo lá no Google Play para os celulares Android. Então, é só procurar lá na Google Play o tecla SAMU e ele vai estar disponível para baixar, é gratuito para todo mundo, né? Para iOS ainda, Jorge, a Apple ela é bem criteriosa na questão de publicar aplicativos lá, né? Então eu recebi essa semana, ontem, a autorização que o pessoal mandou para que a gente olhasse lá o termo. Nós enquanto secretaria promotora também da solução, nós vamos ter que assinar um termo, a secretária vai ter que assinar um termo autorizando a publicação do tecla SAMU lá na Apple Store. Então chegou essa semana, porque estava no jurídico lá da IMA, eles estavam analisando ainda os termos da documentação. Porque na verdade são 2 aplicativos, né? Você não consegue pegar um aplicativo que roda no Android, isso eu não estou falando só desse, mas qualquer aplicativo. Quando você coloca um aplicativo no ar, você tem que desenvolver, na verdade, para 3 plataformas. Para o Android, através do Google Play, você tem que desenvolver para iOS, que é a plataforma da Apple, e tem que desenvolver para o Windows Phone. Embora seja um mercado muito pequeno de Windows Phone, né, você tem que desenvolver também. Alguns aplicativos Android são compatíveis com Windows Phone, outros não. A grande maioria sim, né? Então, assim, nitidamente você tem 2 grandes universos, do Android e da Apple, né? Então, da Apple eles têm os critérios bastante grandes, bastante rigorosos para você fazer, inclusive até a parte da codificação do software tem que ser específica de acordo com os padrões que eles colocam, e toda a documentação tem que ser enviada para lá em inglês. Então chegou para a gente a autorização essa semana, a secretária já viu, a IMA já vai traduzir para o inglês lá a autorização para a gente assinar e publicar, né? Demorou mais do que a gente imaginou, mas vai sair, né? Tenho fé que vai sair. Então, hoje, atualmente está somente no Android, né? Funcionando apenas para o Android.
Mas você pode baixar no Android e mesmo se você, através do Android, fizer um chamado real, sem estar cadastrado no Bem Acessível, não vai gerar chamado. Então, tem que estar cadastrado no Bem Acessível para poder gerar chamado. Então, não adianta só, eu sou surdo, baixei lá e vou fazer um chamado, não vai funcionar. Às vezes você vai estar esperando, então é bom frisar bem isso aí, porque a gente colocou isso bem amarrado. Então, na hora que você faz o cadastro, quando você vai baixar o aplicativo para instalar, ele vai perguntar o seu CPF, vai perguntar o seu nome, seu endereço, algumas informações básicas. E de acordo com o CPF, ele já vai fazer uma leitura lá na base de dados do Bem Acessível, e se tiver cadastrado lá, ele, ok, vai prosseguir. Se não tiver cadastrado, ele vai dar uma mensagem avisando que você não vai conseguir usar antes de fazer o cadastro no Bem Acessível. Então você vai conseguir fazer o cadastro, vai conseguir baixar e vai conseguir ver o aplicativo. Só que ele não vai gerar chamados reais. Então isso é bom estar bem claro, porque às vezes as pessoas podem pensar que só o fato de ter o aplicativo lá eu vou estar seguro quanto a isso, né? Mas não vai, então tem que fazer o cadastro lá no Bem Acessível também. Se tiver já o cadastro, ele vai falar que já está habilitado e já pode usar naquele momento mesmo. Agora, se não tiver, ele dá mensagem e fala que tem que ter o cadastro, tá? E depois de baixado e atualizado, autorizado, você pode fazer então o teste, né? É importante que faça o teste lá. Isso é apenas um teste e use o aplicativo para poder fazer uma simulação, enfim, né? Para ver como funciona sem gerar chamados reais, justamente para treinar mesmo e não ter dúvidas na hora de usar, que precisar usar de fato, né? Então, os nossos desafios foram esses. A gente pensou bastante em como fazer isso, em como prover esse canal e, assim, até então é o que eu disse, nenhum chamado foi feito real, né? Mas a gente pensa que é melhor você não ter nenhum chamado ou do que a pessoa precisar usar o SAMU e não ter como. Então hoje a gente proveu esse canal de comunicação e a gente espera que ele não seja usado, né? Mas se precisar usar, a opção está lá, né? Então essa é a ideia que nós tivemos do aplicativo do Tecla SAMU. E isso foi possível, né, com as nossas... Nós fizemos por parcerias. Então, a nossa secretaria auxiliou na concepção do projeto como um todo, né, do aplicativo como um todo, na sua construção da ideia e também no treinamento em Libras para as equipes do SAMU. A IMA entrou com a parte tecnológica e ela fez parceria com uma startup chamada Nearby, que criou o aplicativo para a gente. E a Sucamp também colaborou com a linguagem de comunicação, né? E a gente, envolvendo a comunidade, colaborou em como montar a melhor forma de comunicação para esse aplicativo, a interface, né? E o bom de tudo isso é que a gente conseguiu fazer um produto que não teve custo nenhum para o município, né? Essas parcerias nos possibilitou que a gente conseguisse produzir isso a custo zero, porque a startup, nós envolvemos a startup, mostramos a ideia para eles adoraram a ideia e eles falaram, não, nós vamos desenvolver. Então a gente fez uma troca, né? Olha, vocês me passam o que eu preciso fazer e a gente dá o aplicativo. E aí depois para os outros municípios a gente faz indicação e aí eles vendem e aí eles tiram o lucro do investimento que eles fizeram aqui, eles tiram dos outros municípios, né? É o preço de ser pioneiro, né? Então, você quer... É o teste. Você quer ter a oportunidade de desbravar esse mercado que SAMU tem em todo o Brasil? Então, você, né, colabore conosco na construção gratuita do aplicativo. Então, ficou muito bom, ficou bem bacana. Eu acompanhei bastante, várias reuniões junto com o pessoal da IMA, o Dr. Hansen, a gente acompanhou bem de perto essa construção e foi bastante interessante, bastante válida, né? E eu fiquei muito feliz em poder participar desse projeto, poder colocar isso no ar, colocar na rua, porque é uma forma de você prover, né, um atendimento de qualidade, uma oportunidade de salvar vidas, né? Por mais que o aplicativo tivesse sido caro, se um acionamento que seja e salvou uma vida já estava pago, né? Mas a gente conseguiu fazer da melhor maneira possível com os recursos que a gente tinha. Então é isso aí, esse é o Tecla SAMU que eu apresento para vocês. E se vocês que estão em casa também assistindo e quiser baixar, é só entrar lá no Google Play e baixar
necessário ser surdo, né, deficiente auditivo, e também ter o cadastro lá na secretaria conosco. Para fazer o cadastro, só voltando aqui um pouquinho, se alguém tiver dúvida de como fazer o cadastro do Bem Acessível, lá precisa de uma série de documentos. Então, os documentos podem ser encontrados nesse link que está aí na tela, bem-acessível.campinas.sp.gov.br. Lá tem uma lista, tem um botão lá que fala como solicitar o cartão Bem Acessível. E aí você clicando lá, você vai conseguir ver a lista de documentos que que são necessários para poder tirar o cartão. Ok? No demais, agradeço, Jorge, pela oportunidade, Mariana, pela oportunidade de estar aqui, também podendo apresentar essa solução, né, uma solução de tecnologia assistiva que atende os 4,5% da nossa população de Campinas, que até então não tinha como fazer um chamado numa situação de emergência. Ok? Obrigado. Eu que agradeço aí, Paulo. Eu falei a vocês que, além de diretor, TI, o homem é professor. Você viu que ele é bem didático mesmo, falam bem, explica bem certinho. Parabéns mais uma vez aí pela explanação, pela explicação sua que você nos contemplou, ao público que nos assiste também pela TV Câmara. Agradecer a presença da Mariana. Mariana, Paulo, também está sempre junto, viu? É uma parceira, é uma guerreira, sempre junto comigo ali no plenário, a gente sempre discutindo algumas coisas em prol das pessoas com deficiência. É uma grande amiga, uma grande parceira que eu ganhei esse ano aqui, Mariana. Somos aliados, né? Nossa, somos aliados aqui, firme e forte, graças a Deus. Você falou que a secretaria vem trabalhando nesse sentido de fazer vários aplicativos que beneficiam as pessoas com deficiência em geral, a todas as deficiências. Eu acho que o aplicativo ajuda nós e ajuda bastante. A secretaria, mais a IMA, a NIRBIR, vocês estão planejando mais algum outro tipo de aplicativo que possa beneficiar as pessoas com deficiência, ou por enquanto é isso, ou vocês não param também e continuam sempre trabalhando nesse sentido? Olha, Jorge, a gente tem atuado de acordo com as demandas, né? Tem algumas outras ideias que nos são trazidas lá na secretaria, e algumas delas a gente pensa em viabilizar meio aplicativo, né? A gente tem que envolver startups nisso, para poder produzir isso de forma bastante econômica para o município também, né? Nós temos algumas outras demandas, só que a gente ainda está pensando em rascunho, pensando como que a gente vai fazer, será que cabe um aplicativo, será que é um site? Entendi. Então a gente está buscando algumas alternativas, mas a gente não pensa em parar, porque a gente vê que esse mercado mobile é um mercado que está bastante emergente, bastante pujante, né? Ele tem bastante... Todo mundo usa celular. O pessoal não está deixando de usar o computador. Você faz tudo pelo celular. Isso é verdade. Até texto, planilha, tudo que você fazia no computador, você faz pelo celular hoje. Então é uma coisa que a gente não dá para fechar os olhos para isso e tentar buscar uma outra fonte, né? Você tem que usar o que é mais comum, o que é mais popular, mais né? prático mesmo. E esse cartão bem acessível para as pessoas deficientes auditivas, você tem mais ou menos a quantidade de pessoas que já o fizeram esse cartão lá na secretaria? Foram muitos, não foram? Como que está esse andamento desse cartão? Dos auditivos a adesão foi pouca, viu, Jorge? Foi pouca. Inclusive a gente pensou nesse fator, porque para as outras deficiências a gente até teve uma adesão maior. Mas a última estatística que eu tirei, não vou me recordar agora, foi o ano passado, mas tinha uma adesão pequena das pessoas com deficiência auditiva. E Paulo, a gente não entendeu exatamente o porquê, né? Mas tá lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que não seria assim da secretaria pensar no momento de vocês irem até a Suncamp, até essas outras entidades e oferecer esse cartão bem acessível? E além disso, vocês apresentarem também essa tecla SAMU. Você sabe se a secretaria pensa em fazer esse tipo de trabalho ou não? Sim. Inclusive, o ano passado, Jorge, nós já fizemos ações de cartão bem acessível nas entidades. Então, nós fomos na Adacamp, ficamos lá na Adacamp 2 dias fazendo cartão para o pessoal. Fomos na Pascamp também, fizemos lá por 1 dia, se eu não me engano, nós ficamos lá, levamos coloquei o pessoal com o equipamento, então fez um aviso para
para os familiares, eles levaram os documentos lá e aí nós fizemos o cadastramento lá. Fizemos na Casa da Criança Paralítica também, foi um trabalho bastante intenso, nós ficamos 4 dias na Casa da Criança para fazer todo o cadastramento do pessoal. Então nós fizemos algumas ações, a ideia era para passar em todas as entidades, mas a gente não conseguiu. Nós passamos em mais ou menos, acho que foram 5 ou 6 entidades que nós conseguimos estar, né? Porque depende de uma logística, né? Você tem que combinar com a entidade, aí você passa a lista de documentos, o pessoal tem que providenciar todos os documentos e aí levar todos num dia específico, um dia que tem atendimentos lá, a gente coloca a pessoa, uma pessoa nossa lá para poder fazer o cartão. E depois a gente fez, por exemplo, nesses lugares que nós fizemos, a gente fazia o cadastro lá do cartão, aí voltava na secretaria, fazia impressão, então a gente não levava impressora, né? Fazia as impressões na secretaria e depois o motorista levava na entidade e deixava lá eles entregando conforme o pessoal ia passando por lá de novo. Então a gente pensa em retomar sim essa ação porque eu acho que é importante, né? Importante. Como você bem falou, a gente que todo mundo tem celular, você vê crianças com celulares aí, infelizmente aí com 3, 4 anos, eu acho que é muito cedo, mas todas as crianças hoje em dia, para acalmar, a mãe vai lá e pá, dá um celular para ela. Verdade. E é uma verdade mesmo, Mariano, que olha, o pessoal faz isso mesmo. Você vai em criança nervosa, não está se alimentando direito, você vai lá, coloca um celular, lá coloca o desenho, aí a bichinha já começa Nem vê o que está comendo. nem vê o que está acontecendo. E a preocupação é assim, uma criança deficiente auditiva, ela faz o cartão dela acessível, ela vai ter isso daí no aparelho dela, né? E você não acha que corre muito risco dela passar muitos trotes? Porque criança mexe bastante. Tanto é que hoje em dia as minhas próprias crianças, 9, eu tenho um de 9, o Mariano tem um de 14 lá, que tem coisas que o meu celular trava, eu não consigo, entrego para eles e eles conseguem destravar. Você não acha que corre o risco de subir mais o índice de trote? Olha, Jorge, eu acredito que não, porque a criança, claro, existe a possibilidade, né? A gente não vai descartar isso. Mas o que acontece? A criança, quando ela faz um tipo de chamado, por exemplo, se ela é a criança surda e ela tem um aplicativo no celular dela, e ela chama, por exemplo, para outra pessoa ou para ela mesma, esse atendimento vai cair na central. Lá na central tem o cadastro, eles vão saber qual que é a idade da pessoa que está chamando, né? Porque já sai identificado quem é a pessoa que está lá, quem está disparando o chamado pelo próprio aplicativo, né? Então, assim, o SAMU vai mapear isso, ele vai falar, olha, se essa criança chamou uma vez e chegou lá, era trote, chamou de novo, chegou lá, era trote, sim, então ele vai ficar um pouco, eu acho que eles devem ter lá uma forma de monitorar isso e de ter algumas ações internas quanto a esse procedimento para evitar esse tipo de coisa lá no SAMU, mas eu acredito que isso seja um procedimento interno deles. Entendi. Agora, o aplicativo vai prover o chamado. E às vezes nem sempre é. O Dr. Hansen mesmo conta uma história que uma vez uma criança ligou lá para o SAMU e falou: "Ô tio, minha mãe não acorda". E aí eles ficaram pensando se era trote, se não era, tal, e na dúvida foi lá e realmente a mulher estava em óbito já. E foi uma história bastante chocante que ele nos contou. Só que, infelizmente, eles chegaram tarde porque, né, a hora que a criança chamou, o SAMU foi, não deixou de atender, foi, mas não deu tempo, né? A mãe deve ter morrido à noite dormindo, e a criança acordou, sei lá que hora que era, e a mãe não acordava. Esse negócio de celular, Mariana, é complicado mesmo, porque em casa já não foi foram várias vezes a minha menininha, sempre mulher, viu, Mariana? Uma bichinha danadinha, viu? Brincadeira. A minha menininha de vez em quando começa a mexer no celular, daqui a pouco o bombeiro. Bombeiro, pois não? Como bombeiro? Aí ela chega e fala: mãe, é o bombeiro que está aqui, é o bombeiro que está aqui. Aí tem que passar o telefone para tentar explicar que foi ela que mexeu, fuçou. Então isso realmente acontece com muita frequência. Mas legal, o Paulo, esse cartão bem acessível, quando a pessoa faz, ela tem alguma senha ou somente já com o CPF dela, assim, quando ela acionar a tecla SAMU, ela já é liberada, assim? Eu não tenho nenhuma senha. A hora que você faz o cartão, a chave de identificação do cartão é o CPF. Entendi. Né? CPF até as crianças hoje já nascem com, né? Todas as crianças nascem já tem que ter o CPF. E é um número que não repete. Então a gente colocou esse número como identificador, que já é um número de identificador usado por vários benefícios sociais, por vários outros órgãos.
e nós só seguimos o que está posto, né? Entendi. Então, pelo próprio CPF, na hora que ele cadastra lá para baixar o aplicativo, você tem que colocar o seu CPF. Aí, se você já tiver o cadastro no Bem Acessível, ele traz os dados. Se não, ele vai ter aquelas mensagens que eu disse. Mas o Bem Acessível também é pelo CPF. Então, na hora que você se cadastra lá, baixou o Tecla SAMU, se cadastrou no aplicativo do Tecla SAMU, se já tem o cadastro no cartão Bem Acessível, o software já está habilitado para funcionar. Habilitado assim, para gerar chamados reais, né? Entendi. Ele funciona sem o cadastro Bem Acessível, só que ele não gera chamado real. Entendi. E você falou assim que a secretaria deu um treinamento, não só para os médicos, como para os enfermeiros também, em Libras, né? Mas ao meu ver, assim, eu acho que aí você tem que ficar conversando, Mariana, constantemente em Libras, para que você não perca as palavras, as letras, né? Como que a secretaria vê isso? Ela vai fazer uma reciclagem de tempos em tempos ou ela só dá esse tipo de treinamento e já para? Não, nós fizemos, se eu não me engano, foram 3 turmas que pegou um número de profissionais que estavam lá. A gente polarizou um pouco mais antes do lançamento para ter um mínimo de corpo técnico lá para poder fazer os primeiros atendimentos, mas agora a gente vai voltar com outras turmas. Então, nas outras turmas, tanto é que eu achei interessante, Jorge, que foi assim, a primeira turma, o Dr. Hans falou, olha, vamos ter o treinamento em Libras, explicou tudo certinho e foi o pessoal lá. Se não me engano, tinham 5 médicos, 5 pessoas lá, 5 profissionais. Aí fez. Aí na segunda turma já tinham quase o dobro. Aí o pessoal aí um foi falando pro outro, falou, não, é legal, tal. Aí na última semana da última turma lá tinha um monte de gente, né? Então a turma assim cresceu, tinha quase 20 pessoas. Legal. Então o negócio foi aumentando, né? Então eu acredito que na próxima turma a gente vai ter um número bem expressivo, né? Então a gente e nesse envolvimento das pessoas lá, até no dia, eu achei interessante que no dia do lançamento lá no Salão Azul, os próprios profissionais do SAMU, eles estavam conversando um com o outro em Libras. Eles ficavam brincando, né? Um com o outro, conversando com a Josi e tal, conversando em Libras, porque é isso mesmo, tem que treinar, né? Treinar. E se você não tem, assim, um atendimento de emergência para um surdo todo dia, que ainda bem que não tem, né? Você acaba esquecendo, né? Você acaba esquecendo. Libras é difícil de aprender e fácil de esquecer, né? Se você não pratica. Legal. Então, aí a gente pensa em tempos voltar e fazer mais turmas, justamente para reforçar aquilo e capacitar novos, né? Legal. Muito bem, Paulo. Muito obrigado aí. Vou agradecer também a presença da Leia Almeida, que é assessora do vereador professor Alberto. Seja bem-vinda, Leia. Vou passar a palavra agora à minha amiga, a vereadora Mariana Conte, para que ela possa fazer seus questionamentos. Depois eu vou abrir ao público, alguém queira fazer algum questionamento. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV. Boa tarde, Jorge. Parabenizo já de antemão como presidente aí da Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu acho que é uma das comissões mais ativas aqui da Câmara, Opa, né? Não, da mulher também. Da mulher também. A gente faz uma dupla, né, Jorge? E parabenizar por essa reunião, pela temática, que é uma temática muito importante. Gostaria de parabenizar também o Paulo pelo desenvolvimento, né, por todo esse projeto, essa concepção, que eu acredito que é fundamental que a gente explore essas novas tecnologias, esse mundo acessível na palma da mão, para que a gente possa trazer aí utilidades e incluir pessoas que muitas vezes ficaram tanto tempo muitas vezes invisíveis perante a nossa sociedade, né? Na verdade, só um minutinho. Aqui, ó, falando em celular. Então, parabenizar. Eu gostaria só de fazer um questionamento sobre o funcionamento que você colocou, Paulo, que a pessoa faz o chamado e aparece no GPS de onde que ela fez o chamado, né?
Aí a minha pergunta é, caso uma pessoa que seja responsável por outra, como uma mãe que seja surda, um pai que seja surdo, responsável, ou pessoa que tem uma pessoa idosa na família, que precisa, de repente ela recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo, ó, meu pai idoso passou mal no seu apartamento e uma pessoa surda, se ela consegue fazer um chamado para outra pessoa por meio do aplicativo, ou se o chamado ele é localizado a partir do celular onde a pessoa está. Essa é a minha questão, minha dúvida, se você pudesse responder, mas eu só vou precisar também responder essa chamada, e aí eu, sei lá, sugiro que o Jorge passe para o público, que aí eu respondo a chamada aqui, e depois eu gostaria de ouvir o Paulo sobre esse questionamento, mas de antemão já parabenizando aí pelo desenvolvimento dessa tecnologia que é muito importante, tá bom? Com licença. Não, é só isso. Tá bom. Você responde? Pode responder. Tá. Da pergunta da vereadora, é assim, quando você faz o chamado pelo tecla SAMU, ele vai enviar a localização de onde você está, de onde surgiu o chamado, né? Porém, lá no cadastro tem o endereço de onde você mora. Lá no chamado, quando é que nas telas que eu printei e coloquei na apresentação não aparece, mas a última tela, antes de finalizar o chamado, é uma caixa de texto que ele pode escrever alguma observação. Então, nessa observação, se de repente ele está lá no centro da cidade, recebe um SMS falando que lá na casa dele o vô passou mal, está precisando do SAMU. Então, ele pode, fazer o chamado do SAMU, pelo tecla SAMU, e lá, no último campo, ele colocar que o chamado é para o avô que está na casa dele. Se ele quiser digitar o endereço, ele pode, para certificar, ou então vai o endereço que está no cadastro dele e enviar esse chamado para lá. Embora a localização chegue de lá do centro de onde ele esteja, lá no chamado da tela do aplicativo, lá da central do SAMU, vai aparecer a observação que foi digitada lá também. Então lá o atendente vai ver, o regulador que vai ver, vai falar, então peraí, ó, chegou uma informação aqui que embora a pessoa esteja lá no centro, o atendimento é para o vô que está em casa, que está em tal endereço. Então, assim, a gente ficou aberto esse campo lá, também para às vezes a pessoa colocar alguma informação complementar que não esteja nas opções, né? A gente tentou colocar um leque de opções maior lá, mas a gente sabe que não contempla tudo. Então, para alguma coisa que escapou, tem esse campo que ele pode complementar com alguma informação, né? Muito bem, Paulo. Depois eu vou passar à vereadora Mariana Conte essa informação. Boa pergunta e boa resposta. Deu para entender perfeitamente. Eu vou abrir aqui ao público. Alguém queira fazer algum questionamento, por favor, só se identificar. Falei porque você era um excelente professor, Paulo. Você foi muito bem explicadinho aqui. Atendeu todas as nossas expectativas. Eu vou passar a você, Paulo, que você faça suas considerações finais e já te agradecendo mais uma vez pela presença. Ok. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder falar em nome de toda a equipe que desenvolveu esse aplicativo, que participou conosco no desenvolvimento desse aplicativo. E agradecer também, Jorge, mais a oportunidade de estar, né? E te parabenizar também por estar sempre trazendo temas importantes para essa população, para esse público, que são as pessoas com deficiência que realmente precisam ter recursos e ter visibilidade em tudo que elas fazem, né? Precisa ter autonomia para seguir sua vida e ter a sua representação na sociedade também, né? E já quero aproveitar, Jorge, e fazer só um pedido a todos aqui. Nós teremos nesse próximo sábado a segunda pré-conferência da pessoa com deficiência. Vai ser lá no Centro Cultural Luiz Braille, aqui no Proença, no período da manhã. Vai ser sábado agora, das 9 ao meio-dia, a gente está fazendo a pré-conferência. Nós fizemos na terça-feira passada na Pascamp, né? Colhemos lá algumas propostas de formação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Teremos agora, no dia 21, sábado próximo, no Centro Braille, e no dia 11 de novembro, lá no Céu da Vila Esperança. Então, a gente resolveu colocar
colocar nos territórios, né? E levar a conferência para os espaços de territórios para poder colher a demanda da população, ouvir o que o pessoal tem a dizer, para a gente tentar aproximar um pouco mais a população dessas questões do governo, né? Então, da gente tentar trazer formação de políticas públicas, trazer ideias que sejam boas, de repente sai uma ideia de uma necessidade, e eu ouvi coisas bastante interessantes lá, viu? Na pré-conferência, na primeira que nós tivemos, eu ouvi coisas bastante interessantes, sugestões que são simples, fácil de implementar e que traz um benefício, assim, grande, né, para as pessoas. Eu falei, puxa, que interessante. Então a gente vai sistematizar isso, depois apresentar na conferência, que vai ser em novembro. A gente não tem o local definido ainda certinho, mas vai ser no dia 25 de novembro. E lá é um espaço que a gente vai poder debater e criar aí ideias. De repente, nasçam outros teclas SAMUs nesses espaços, né, que a gente possa produzir coisas para a população para o próximo ano. Ok, Paulo, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela explicação, por nos falar novamente da tecla SAMU. Leve o meu abraço à secretária. Agradecer também a presença do Fernando, que é o assessor do vereador Campos Filho. Muito obrigado, Fernando, pela presença. A Leia Almeida, que é assessora do vereador professor Alberto. E a vereadora Mariana Conte também, sempre junto, sempre trabalhando conosco aqui. Agradecer ao cerimonial, a TV Câmara, por mais esse brilhante trabalho que faz conosco aqui. E dizer também, Paulo, que dia 22/10, agora a partir das 8 horas, você sempre vai também ali na Praça Arauto da Paz. Nós vamos fazer a caminhada do Outubro Rosa, que é uma bandeira que eu trabalho bastante aqui na Câmara Municipal de Campinas também. E você está convidado, eu sei que você vai, todo o público que está nos assistindo pela TV Câmara, o público aqui presente, dia 22 agora, a partir das 8 horas, na Praça Arauto da Paz. Vamos fazer essa caminhada, que é um movimento que vem crescendo bastante na nossa cidade de Campinas. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma excelente tarde e vamos continuar trabalhando firme e forte. Uma boa tarde a todos. Muito bem, nós acabamos de participar aqui da reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida. O vereador Jorge da Farmácia já está aqui ao meu lado. Vereador, como que o senhor considerou essa reunião? Qual foi a sua avaliação? Olha, eu sempre falo que essa reunião nossa aqui é sempre positiva. Acho que o público nos assistiram pela TV Câmara, vai ficar gravado também. Eu acho que é uma ferramenta de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. A tecla SAMU veio para ficar, assim como o SAMU. Campinas foi pioneira aqui na criação desse SAMU e agora Campinas também está sendo pioneira nessa tecla SAMU. Eu espero que as pessoas que tiverem curiosidade, principalmente as pessoas deficientes auditivas, que vá na secretaria, faça esse cartão bem acessível e explore esse tipo de serviço, que infelizmente a doença, o acidente, qualquer tipo de anormalidade vem de repente no aviso. Então é de extrema importância que tenha esse aplicativo no seu celular. Se você não puder você mesmo ali acionar, uma outra pessoa pode acionar com uma maior facilidade. É simples, é super tranquilo, é só seguir aquelas etapas daqueles ícones ali. E a sequência da comissão permanente, novas reuniões com novos temas? Sim, aí o mês que vem agora nós já estamos preparando também alguns outros temas, trazer algumas outras pessoas, algumas outras entidades para que falam para nós nessa comissão, que é um trabalho que não é fácil, a gente sempre tenta trazer ao público da melhor maneira. Às vezes tem muitas informações que a cidade, o público não sabe.
Eu acho que nesse momento que a gente faz essas reuniões dessas comissões, que é justamente trazer para que as pessoas saibam o que nós temos no nosso município. Tá certo, muito obrigado ao vereador Jorge da Farmácia. E nós vamos falar também com o Paulo Guimarães, que é o diretor do Departamento de Planejamento. Pode chegar um minutinho aqui para cá. É o diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Controle da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania. Paulo, esse aplicativo realmente é muito fácil de usar, o senhor explicava na palestra, são no máximo 4 telas. Esse foi o objetivo na hora de produzir esse aplicativo? Sim, boa tarde. O aplicativo a gente pensou em fazer de uma forma que seja bastante fácil de usar e bastante intuitiva, né? Então ele tem que ser um aplicativo de fácil utilização para que qualquer pessoa que não tenha tanta facilidade para uso de equipamentos de informática ou uso de aplicativos se identifique de forma muito rápida por ser um aplicativo de emergência, né? Então ele tem que ser de muito fácil utilização. E esse também foi uma preocupação que nós tivemos na concepção do aplicativo, que ele fosse intuitivo e muito simples de ser utilizado por qualquer pessoa. E agora, para que a pessoa possa realmente validar o aplicativo, ele tem que estar cadastrado no sistema bem acessível da prefeitura. O senhor até ressaltou a importância desse cadastro. Sim, é muito importante ressaltar isso, que o aplicativo só funciona para surdos e eles têm que estar cadastrados no Bem Acessível. Então, para cadastrar no Bem Acessível, entrando lá naquele link que estava disponível, bem-acessível.campinas.sp.gov.br, ele tem a orientação de quais documentos ele tem que levar. Lá na secretaria também tem o endereço lá certinho, nos procure lá, faz o cartão sai na hora e a partir desse momento o aplicativo já está habilitado para funcionar também. Tá legal. Muito obrigado ao Paulo que nos atendeu aqui e dessa maneira nós encerramos a sessão dessa reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.